A paz do Senhor Jesus, povo abençoado do Senhor Jesus. Neste momento nós já estamos aqui para dar início ao nosso estudo bíblico da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar iniciando aqui, conforme está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 6. A gente vai estar trazendo para você um ensinamento da palavra do Senhor. Nós vamos estar falando acerca da angústia. Nós vamos estar trazendo aí um ensino sobre mulheres, né, para você que é casada, para você que está aí separada, para você que está passando por algum problema na sua área sentimental, na sua área conjugal. É um ensinamento mesmo para todas nós, né? Baseado aqui no livro de 1 Pedro, a gente vai estar dando início, né, hoje, e esse tema é mulheres em angústia. E hoje a gente também vai estar abordando aqui Efésios, capítulo 5, versículo 22, aonde a gente vai falar um pouquinho sobre submissão. Então hoje nós vamos estar já iniciando, serão 7 dias de aconselhamento, 7 dias de aconselhamento bíblico, 7 dias de leitura bíblica para você que vai acompanhar. Estamos iniciando aqui hoje e a gente vai trazer para você a palavra, a leitura. E também nós vamos estar sempre encerrando com a oração. Sabemos que no mundo, né, nós teremos aflições. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas o Senhor também nos ensina que nós devemos ter bom ânimo para que nós possamos vencer. Amém? Então, eu não sei quais são as áreas que você mais precisa de um auxílio, de um conselho. Eu não sei quais são as áreas que mais o inimigo tem te oprimido, tem tentado, né, contra a sua vida, mas em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar iniciando aqui já a leitura da palavra. Essa campanha está fundamentada na palavra. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 6, aonde eu vou estar iniciando já a leitura. E você também que está aí me ouvindo, você vai acompanhar também Efésios, capítulo 5, 22. E para nós iniciarmos, a gente vai entender hoje um pouquinho sobre o que é ser submissão, o que é ser submissa, o que é submissão ao marido, né? Conforme aqui no livro de Efésios nos fala. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe clamava e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então aqui, irmãos, amadas do Senhor, amados do Senhor, aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 1 ao 6, Pedro está dando um ensinamento, né, para as mulheres, para que as mulheres viessem a ser submissas aos seus esposos. Porque se as mulheres tivessem um marido que não era, né, um marido cristão, eles seriam ganhos sem palavras, né? Então, na maioria das vezes, o que acontece, né? Muitas vezes as mulheres querem que o marido seja transformado. Muitas vezes o homem que é cristão e a esposa não é, ele quer que a sua esposa mude de uma hora para outra, que ela seja assim, que ela faça assim. E muitas vezes nós acabamos batendo na mesma tecla. Parece que quanto mais a gente quer que aquela pessoa mude, que aquela pessoa seja transformada, parece, né, por um momento, parece que as coisas até pioram.
Então aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que o apóstolo Pedro, ele estava ensinando aquelas mulheres acerca do comportamento, né? Que aquelas mulheres ali, aquelas mulheres estivessem sendo submissas aos esposos. Mesmo que eles não obedecessem a palavra, isso é um mandamento de Deus para aquelas mulheres. E que, com certeza, os esposos seriam ganhos pelo procedimento da esposa. Porque eles estariam observando a conduta honesta e respeitosa das mulheres, né? Quando você é uma mulher que respeita também a Deus, uma mulher que se submete a Deus, uma mulher que obedece a Deus, você tem uma conduta honesta. Você se torna uma mulher respeitada pelos demais. E aqui a palavra do Senhor também está nos dizendo que o que nos importa como mulheres, como mães, como esposa, é buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, não se importando tanto com aquela beleza que está exterior, mas sim com aquela que vem de dentro para fora, que é se preocupando com a alma, se preocupando com o coração, se preocupando com o espírito. Pelo contrário, vocês não precisam ficar preocupadas com aquilo que vocês usam por fora, com enfeites, né, com roupas finas, com joias. Pedro, ele estava ensinando as mulheres, e então que elas tratassem mais o interior, né, que não perece. A beleza demonstrada pelo um espírito dócil, tranquilo, manso, humilde, submisso. E o apóstolo Pedro estaria deixando essa palavra para a minha vida e para a sua vida hoje. Ele estava ali nos demonstrando que o que nos importa, claro que nós temos que cuidar do nosso externo, claro que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas nós não devemos estar tão focadas na área externa e nos esquecendo daquilo que nós estamos plantando dentro de nós. Muitas vezes nós estamos armazenando angústias, iras, mágoas, ressentimentos. A mulher, ela não se preocupa em fazer uma limpeza interior, uma limpeza pela palavra de Deus. Nós somos limpos. Então, muitas vezes, o que a palavra do Senhor diz, que a boca fala do que está cheio do coração. E se o coração de um homem, se o coração de uma mulher, ele está cheio de mágoa, cheia de ira, rancores, né? Isso aí vai ser transferido para fora. Vai haver agressividade quando nós estamos iradas, quando nós estamos feridas, quando nós como mulheres estamos magoadas, né? A mulher magoada com o esposo, ela acaba refletindo isso exteriormente, né? Até o nosso semblante fica entristecido, nós ficamos diferentes, nós ficamos amarguradas, angustiadas. Então essa palavra aqui é para as esposas que estão em angústia, esposas que têm o marido descrente, esposas que estão separadas do marido, né? Chegar a conclusão, por que essa separação aconteceu, aonde estava o erro estava em mim, o erro estava nele. Nós precisamos, né, recomeçar. E quando nós buscamos a restauração para o nosso casamento, nós estamos buscando aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem de Deus, edificando a vida verdadeiramente da palavra de Deus, para que não venha acontecer novamente uma separação. Mas eu digo para você que está buscando uma restauração para a tua vida conjugal, você precisa ler a palavra, você precisa voltar com o esposo, mas antes disso, você precisa ser submissa à palavra de Deus, à vontade do Senhor, deixar o Senhor transformar você, deixar o Senhor transformar o teu coração, deixar o Senhor tocar na tua mente. Você precisa desse espírito dócil, desse espírito manso, desse espírito tranquilo, porque é isso que Deus, ele espera de mim, de você. Isso para os homens, isso para nossas amigas, isso pode ser que não tenha grande valor, mas é grande valor para Deus, né? Deus conta com você. Deus, ele quer transformar você que está me ouvindo aqui numa pessoa segundo o coração dele.
E a palavra do Senhor aqui nos diz que o apóstolo Pedro, no capítulo 1, né, no 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 5, ele estava dizendo assim, que aquelas mulheres, né, lá como Sara era uma santa mulher, né, uma santa mulher. Ele dizia assim, ó, era assim que as santas mulheres do passado se colocavam diante de Deus, colocavam a sua esperança diante de Deus. Elas se sujeitavam aos maridos, por isso que elas são chamadas santas mulheres, mulheres que obedeciam o marido, chamava de Senhor, né? Sara obedecia a Abraão, chamando ele de Senhor. E ali, a palavra do Senhor aqui no versículo 6 de 1 Pedro capítulo 3, nos diz que se nós seguirmos esse conselho, se nós seguirmos este caminho, nós também, né, seremos chamadas filhas, nós seremos herdeiras, né, seremos chamadas filhas também dela. Vocês serão filhas se praticarem o bem e não lhe derem lugar ao medo, Então nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra, buscar a palavra de Deus, sermos submissas primeiramente a Deus, porque a mulher que ela é submissa a Deus, uma mulher que ela anda na palavra de Deus, ela tem a presença de Deus, ela tem um espírito dócil, ela é uma mulher tranquila, ela tem que ser uma mulher que não anda distraída, não anda ansiosa, não anda fadigada. Então, em tempo de angústia, nós vamos buscar a face do Senhor, nós vamos querer aprender no Senhor. O conselho hoje para as esposas que estão em angústia é Efésios capítulo 5, 22. Seja uma mulher submissa. Deus, ele não quer desculpa. Deus, ele não quer ouvir as minhas desculpas, nem as suas desculpas. Deus, ele quer que nós sejamos submissas à vontade dele, de Deus primeira. Porque quando nós somos submissas a Deus, nós conseguimos amar o nosso esposo, nós conseguimos viver com o nosso esposo de uma forma harmônica, porque Deus, ele nos dá sabedoria, porque Deus, ele vai trabalhar em nós, nós vamos receber uma capacidade de Deus para liderar também, para agir diante de situações que aparentemente saíram do controle. É buscar sabedoria. Deus, como eu posso ter, né, uma convivência com um homem que é viciado? Então busque a Deus. Deus, ele vai te dar uma estratégia. Deus, ele vai te dar uma sabedoria para você lidar com o seu esposo que é um viciado, seja ele viciado em jogos, seja ele viciado na pornografia, na prostituição, né, nas drogas. Você anda com um esposo, você vive com um homem que ele não é crente, que ele não serve a Deus ainda, mas ele vai servir, ele vai se converter pela tua vida, pelo teu testemunho, pelo teu modo de ser, pelo teu modo de falar, reagir diante das situações. Então muitas vezes a mulher erra porque ela quer mudar o marido. A mulher erra porque ela quer converter o marido, né, goela abaixo, com força, com violência nas palavras. E isso não é submissão. Isso não é submissão. Muitas vezes é abuso, né? O homem, ele quer que a mulher seja transformada, ele quer, né, que a mulher seja transformada de uma hora para outra também. Isso aqui também é para homens que também servem a Deus, cuja mulher não serve a Deus. Mas quando o homem serve a Deus, ou quando uma mulher serve a Deus, nós temos que ter testemunhos verdadeiramente que nós servimos a Deus. E quando nós servimos a Deus, Deus está presente em nossa vida, em nossa casa, nós temos harmonia, nós temos paz com o nosso próximo. E uma questão, irmãos, sobre submissão, quando nós falamos de submissão, muitas vezes as mulheres não gostam da palavra submissa. Muitas vezes as palavras soam errado, parece uma palavra de abuso, mas muitos abusos sim acontecem pela falta de entendimento das passagens bíblicas que orientam a respeito da mulher ser submissa ao marido. Então, o primeiro passo é aprender o que é submissão, o que é ser submissa. Alguns maridos usam o termo para submeter as suas esposas a humilhações, né? Alguns maridos
né, tratam a mulher como se fossem escravas, né? Nós já ouvimos, já vemos, né, muitas situações onde até maridos que se dizem cristãos, né, entre aspas, fazem exigências também, né, para suas esposas que são contra a vontade delas, né, até exigências que não está ali na Bíblia, né? Então, assim, eles alegam pela palavra, né, tipo, o marido não é cristão, ele quer exigir da mulher algo que a mulher se sente mal em praticar, até mesmo no relacionamento sexual. E isso também, muitos homens que se dizem, né, os cristãos, também exigem de suas mulheres que façam, né, exigências. Eles têm exigências, né, sexuais às esposas, e contra a vontade delas, eles alegam que elas são submissas, que elas devem estar, né, fazendo o que eles necessitam, o que eles querem, do jeito que eles querem. Mas isso não é verdade, né? Existe também o lado das mulheres que simplesmente ignoram a ordem bíblica, né? Ou mesmo preferem nem conhecer. Você está entendendo que muitas vezes a gente acaba errando pela falta de conhecimento, por não conhecer a Escritura, por não conhecer a verdade e nem querer, né, nem está preocupada com a verdade. Mulheres que ignoram a ordem bíblica ou nem querem saber o significado e ainda torcem, né, o nariz para essa tal submissão, perdendo a bênção. Por quê? Porque não querem compreender o que é ser submissa ao marido, e elas não colhem as bênçãos que Deus traz devido à sua obediência. O que significa a mulher ser submissa ao marido? O fato é que nenhuma ordem bíblica traz mal ao ser humano. É claro que, se obedecidas de acordo com seu real significado. Assim, conhecer o real significado dessa expressão e colocá-la em prática será uma grande bênção para o casal e para o lar. Vejamos então o significado, né, da palavra submissa ao marido. A orientação do Senhor a respeito da mulher ser submissa ao marido está registrada em vários versículos da Bíblia. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, 1 Pedro capítulo 3, versículo 5, no livro de Colossenses capítulo 3, 18, Efésios 5, 22, Efésios 5, 24. Efésios 5, 24 nos diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A comparação feita entre a submissão da igreja a Cristo e a mulher ser submissa ao marido é perfeita para explicar o que realmente significa essa submissão. Porventura seria algo ruim, como igreja, estarmos submissos a Cristo? Não nos sentimos protegidos, não nos sentimos protegidos nele. Não sentimos prazer em fazer a sua vontade boa e perfeita, em cooperar com a sua missão. Não confiamos na ação dele e fazemos tudo para agradá-lo. Ele não é a nossa direção, o nosso líder, o nosso exemplo maior. Servir a Cristo não é uma das melhores satisfações que a sua igreja pode viver? Não é uma bênção, ainda que possa haver tribulações envolvidas? Pois bem, esse é o exemplo máximo de submissão que deve haver dentro de um casamento. O marido, tal como Cristo diante de sua igreja, deve ser o líder do lar, ser amável, atencioso, respeitoso, abençoador, protetor, sustentador, aconselhador. E assim, a esposa deve ser submissa. Essa é a missão que Deus deu ao homem dentro do seu lar. Esse é o seu lugar. Qualquer atitude violenta ou não amorosa não cabe aqui. A Bíblia diz aos seus maridos: maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, 25. A pergunta que fica é: qual a esposa não se sentirá amável, impelida a ser submissa a um marido que ama como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela? Esse é o segredo da submissão.
Esse é o segredo da submissão bem-sucedida. A esposa deve, tal qual como a igreja, se submeter à liderança do esposo, né? Para que haja harmonia, para que haja paz. E aqui, conforme Gênesis, capítulo 2, versículo 18, né? O Senhor, ele deixou um lar, o Senhor, ele deixou um propósito tão especificado para o homem e a mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. A esposa deve ser amorosa, auxiliadora, cooperadora. A esposa, ela deve ser uma amorosa auxiliadora, cooperando com a liderança e missão de seu marido, para a edificação mútua. Lembrando que esse fato não faz da esposa maior nem menor do que seu marido, pois ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Que você possa analisar a palavra submissa. É você ser uma organizadora, é você ser uma adjuntora, né? Uma ajudante, uma auxiliar do seu esposo, né? E isso você não é uma atitude militar, isso é uma atitude voluntária. Muitas vezes nós temos que ceder, muitas vezes nós temos que cooperar, muitas vezes nós temos que assumir as nossas responsabilidades, né? Quando erramos, né? E levar as cargas um dos outros, né? Colossenses, capítulo 3, versículo 18 e 19 diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Amém? Eu tenho certeza, irmãos. Eu tenho certeza, irmãs. Talvez você que está me ouvindo, você é casada, né? E o seu esposo não é cristão. Isso aqui, né? A palavra do Senhor já nos ensinou. Lá conforme 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz, né? Que a mulher seja submissa ao esposo. Aqui já é uma palavra para mulheres que não têm o seu esposo cristão. E o esposo seja ganho sem palavras, sabia? Porque quanto mais você quer falar, quanto mais você quer exigir, mais briga, mais discussão, mais discórdia dentro do lar. Então, irmãos, isso aqui é o nosso primeiro dia, Hoje é o nosso primeiro dia sobre esse aconselhamento, né, para esposas que estão em angústia, né, esposas em angústia. Então você tem que entender o que é ser submissa. Quando a gente entende o que é ser submissa, a gente consegue analisar, a gente consegue, né, a gente consegue viver uma forma conforme a vontade do Senhor e sem haver revolta. Não adianta se revoltar, né? Pedro, quando ele está dizendo aqui para essas mulheres, Pedro, ele estava dizendo a elas que elas não viessem abandonar os seus esposos. Não abandonem os seus maridos, mas vivam o evangelho, sejam felizes e comecem uma vida nova. Ele não está aconselhando as mulheres se revoltarem contra os seus maridos, né? Isso é muito interessante. Pedro, ele nem mesmo diz àquelas mulheres para que elas tentem converter o marido ao cristianismo por força de palavras e discussão. É verdade que todas as mulheres crentes gostariam de ver os seus maridos convertidos ao evangelho. Infelizmente, amados, o que acontece às vezes é que as mulheres tentam converter o marido sem ter sabedoria quanto ao método, ao tempo e ao modo de fazê-lo. Inconscientemente querem converter o marido não cristão a qualquer custo. E isso acaba gerando uma discussão, uma revolta. Então, o que a mulher cristã deve fazer quando o marido não é cristão? O apóstolo Pedro, ele estava apresentando aqui um caminho. O apóstolo Pedro estava aqui apresentando a elas uma direção a seguir. Pedro apresenta o caminho para elas ganharem os seus esposos não crente. O marido descrente, ele seria ganho pela sujeição, pela esposa se submeter ao esposo,
pela esposa ter uma conduta respeitosa, pela esposa ter uma beleza feminina, exibir a beleza feminina, ou seja, a beleza de dentro para fora. A esposa ganharia o esposo tendo um espírito manso e tranquilo. Então, irmãs, vocês podem ter certeza que no tempo, as mulheres cristãs, com certeza no tempo da antiguidade, sofriam muito, especialmente aquelas que aceitavam e confessavam a Jesus Cristo, né? Foi por isso que Pedro escreveu o capítulo 3 de sua carta. As orientações de Pedro são para que as mulheres cristãs casadas com maridos incrédulos não se divorciem, nem se revoltem contra eles. O apóstolo aqui, ele estava as exortando a se sujeitar aos maridos, serem honestas e respeitosas. Essa é a nossa conclusão desse ensino de hoje. Pedro, o apóstolo Pedro, ele estava exortando aquelas mulheres a exibir a beleza, a feminina, a beleza do caráter, né, do interior, do coração, e demonstrar um espírito manso e tranquilo dentro do seu lar. As instruções dadas aqui por Pedro servem para todas nós, para todas as mulheres, mas especialmente aquelas que são casadas com maridos descrentes. É por isso que muitas mulheres estão em angústia. É por isso que muitas mulheres que também são casadas com irmãos que se dizem obreiros, diáconos, presbíteros. Muitas mulheres cristãs sofrem também com pastores que não exercem a verdadeira palavra. Então isso aqui também é para elas. Que se eu tenho um ensino, se eu tenho uma sabedoria e o meu marido, que se diz um cristão, ele demonstra totalmente ao contrário, então eu vou ter que seguir essa palavra. Eu vou ter que seguir essa linha, esse alinhamento da palavra. Eu não posso contender, né? Eu posso aceitar? Não, mas eu vou orar a Deus, eu vou expor ao Senhor, né? Porque a fonte, ela deve jorrar, né? Ela não jorra duas águas. A fonte, ela só jorra um tipo de água. Dependendo da árvore, vai brotar o fruto que condiz aquilo que foi semeado, aquilo que foi plantado. Então, tenhamos paciência e buscamos em Deus, né, atitudes de mulheres que vencem, né? Atitudes de mulheres vencedoras, que podemos nós, como mulheres, o que nós podemos, Senhor, como mulheres cristãs, mulheres de Deus verdadeiras que somos, como eu posso influenciar positivamente o meu marido, né? E se você conhece alguma mulher que está passando por isso, né? Aconselhe ela, leve esse ensinamento também com ela, né? Leve esse ensinamento para ela também. Não desista, né? Não desista de orar pela sua casa, pelo seu marido. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos estar orando? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, graça nós te damos por este ensino, por este primeiro dia, por esse estudo desta palavra grandiosa, poderosa para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a sermos mulheres que se sujeitem aos maridos. Pai, nós queremos ser submissas, não escravas, mas nós queremos aprender, nós queremos ter o discernimento, a sabedoria, o conhecimento, o comportamento, Pai, como agir com o esposo. Senhor, nós também, como mulheres, como valorosas, como virtuosas, nos ensina a trazer um conselho. Senhor, meu Deus, toca em nós, toca no nosso interior, tira de nós toda aflição, toda angústia, toda ira, todos os sentimentos que não provêm de ti, todo sentimento que não foi plantado, todo sentimento que não foi plantado, semeado pelo teu Espírito Santo. Repreende, Senhor, retira de nós toda a ira, toda a mágoa, toda a angústia, Pai. Toca, Jesus, toca nas pessoas, toca no esposo, toca nos filhos. Senhor, meu Deus, eu te peço, vai queimando toda a rebelião, toda a rebeldia, toda a insubmissão dos filhos. Pai, toda a desavença, toda a discórdia agora.
Venha, Senhor, meu Deus, tocar e trazer a harmonia para as nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Deus, pela tua infinita graça e pela tua infinita misericórdia. Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui conosco. Deus é fiel, amados. Deus é fiel. Não ouça a voz do inimigo. Não queira desistir agora. Lute, persevere. Você vai vencer. Amém? Nós temos um telefone de contato do nosso canal de oração Unidos com Cristo. É 45 988 24 0136, né? Falar ali com a missionária Joelma, que está responsável nesse número, para você enviar o seu pedido de oração também. E nós vamos estar orando, amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.